Bom dia, irmãos. Com muito prazer, mais uma vez, que estamos aqui para aprender um pouco mais de Deus, para continuar estudando a sua palavra. Hoje é a última lição dessa série do único Deus verdadeiro. E vamos aprender hoje sobre os nomes de Deus. Mas antes de começar, eu gostaria de nos elevar a Deus numa palavra de oração. Senhor Deus, Pai amado, Pai de misericórdia, Pai gracioso, Pai, nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, na Tua sabedoria, na Tua soberania, no Teu poder. Pai, nós sabemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, que o Senhor é altíssimo. Pai, nós sabemos que o Senhor é justo, verdadeiro. Pai, nós entendemos que só Tu és o único Deus verdadeiro. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu deixaste a Tua palavra para nos ensinar, para nos mostrar o caminho a seguir. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor deu sabedoria aos homens para também, Senhor, escrutinarem esta palavra, para nos deixar instruções também, para nos orientar. Muito obrigada, Senhor, pelos pastores que o Senhor nos deu. Pai, nós queremos Te pedir por todos aqueles que estão enfermos nos hospitais, seja, Senhor, acometidos pela Covid-19, seja, Senhor, por outra qualquer enfermidade. Cuida deles, Senhor. Sê com eles o Jeová Rafá, fazendo de acordo com a Tua vontade. Pai, ajuda-nos neste dia, que tudo o que falemos aqui seja aquilo que o Senhor quer que seja falado, não de nós mesmas, Senhor, não para a nossa própria glória, mas para a glória do Teu nome. Pai, mais uma vez, nós Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui para estudar e para ensinar, para compartilhar da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Então, irmãos, continuando nosso estudo, eu gostaria de recapitular com os irmãos pelo menos os títulos, das 13 lições que nós tivemos antes dessa, para que os irmãos tragam à memória um pouquinho de todos os estudos que foram feitos dentro dessa série, o único Deus verdadeiro. Então nós vimos que Ele é o título da série já diz, o único Deus verdadeiro. Ele é grande e perfeito, Ele é eterno, Ele é autoexistente e imutável. Isso é bastante interessante, né? Ninguém criou Deus, Ele é autoexistente. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é santo, Ele é justo, Ele é verdadeiro e veraz. Ele é fiel, Ele é amor. Ele é criador e sustentador de todas as coisas. Ele é Senhor sobre tudo. Ele é legislador e juiz. E hoje nós estudaremos um pouco sobre os nomes de Deus. Eu gostaria de apresentar, irmãos, a vocês, nesse início de lição, de estudo, eu gostaria de falar sobre, que a gente pensasse um pouco sobre um paradoxo. Os irmãos lembram que há poucos dias, nos dias 24 e 25 de abril, nós tivemos uma conferência da Escola Bíblica Dominical, cujo tema foi justamente os nomes de Deus. E nas mensagens do nosso preletor, ele falou que tudo aquilo que nós temos hoje como os nomes de Deus, na verdade, são títulos. O pastor nos disse naqueles dias que Deus, na verdade, é inominável. Olha que paradoxo é isso que eu quero mostrar para os irmãos. Porque se nós vamos estudar os nomes de Deus, como ele pode ser inominável, né? Então, o nome, quando alguém pergunta assim, quem é você? Dirigindo-se a nós, normalmente nós dizemos, eu sou Soraya. Nós nos apresentamos com o nosso nome, né? Eu sou Soraya. E aí depois vem as outras características que nos definem como pessoa, como cristã, como mãe, seja lá as características que nós queiramos trazer. Mas Deus, Ele não cabe em um único nome. Ele não cabe a sua grandeza, o seu tamanho, o seu poder, a sua soberania. Quem Deus é, não cabe num nome. Por isso,
o pastor disse para nós, na verdade, naqueles dias, que Deus é um Deus inominável, que ele não se pode nomear com um único nome, né? Os títulos que nós temos, portanto, que nós trazemos de Deus, são aproximações, né? São ideias, são traduções da sua pessoa, são títulos que revelam o seu caráter, são títulos que revelam aspectos da sua natureza, são elementos descritivos, são, como a gente já falou, são características do seu nome, que o próprio Deus, que as próprias Escrituras nos dão a respeito de quem é o nosso Deus. Esses nomes, eles nos ajudam a entender quem é Deus. Eles ajudam a compreender a essência do nosso Deus e, acima de tudo, eles nos ajudam a entender que precisamos continuar estudando, conhecer ainda mais esse Deus maravilhoso, esse Deus que se revela a nós. Foi outra coisa que o pastor, preletor das conferências, nos ensinou. Que se Deus não tivesse revelado a nós, nós não teríamos como conhecê-lo. Nós só o conhecemos porque ele revelou-se a nós. Então, nós vamos estudar, na verdade, esses títulos, né, esses que a gente tem chamado de nome, esses títulos que nos mostram quem é o nosso Deus, que nos dão uma compreensão do seu caráter, da sua pessoa, de quem ele é. Então, nós vamos estudar esses nomes no hebraico, no grego e, alguns casos, até no aramaico. Nós vamos ver algumas traduções. Os irmãos me perdoem a pronúncia, né? Mas nós vamos estudar os textos que estão aí nas Escrituras sobre esses nomes. Então, nós vamos começar com o nome que nós traduzimos para Deus, né? Quando nós traduzimos para o nome Deus, esse nome no hebraico ele pode ser El ou Eloá. O nome El ou Eloá ou Elohim, que é o plural de Eloá. O nome El, ele significa poder, força, grandeza e majestade. Olha aí, esse nome como expressa esse significado tão grande do nosso Deus, né? Poder, força, grandeza e majestade. No livro de Êxodo, nós vamos ler somente alguns textos, irmãos, que vão nos remeter a esse significado. Êxodo 34, 14, diz assim a palavra do Senhor: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Então, onde a gente lê aqui Deus, na nossa tradução em português, no hebraico, a palavra usada aqui foi El, né? El, Deus. Também nós encontramos Eloá ou Elohim, que é o plural de Eloá, que em Gênesis 1, aparece justamente Elohim, né? Que é, como nós também, que é traduzido para Deus também nas Escrituras, né? Nós não precisamos nem ler esse texto, muitos de nós já sabemos de cor. Então, lá em Gênesis capítulo 1 e verso 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a palavra que se traduz aqui nesse texto por Deus é a palavra Elohim. Elohim, Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu gostaria que os irmãos atentassem para uma curiosidade a respeito de Elohim, né? Por que se usava Elohim? Nas línguas semíticas, né? As línguas lá dos povos babilônios, fenícios, aramaicos e hebreus, nas línguas semitas, quando se usava o plural para se indicar algo assim, era porque era algo que chamava atenção, algo muito grande, algo magnífico. Por exemplo, um copo de água poderia ser dito água, mas quando se falava em águas, era porque era uma quantidade muito grande de água. Então, quando fala de Deus no plural, Elohim, e não ao invés de Eloá, é porque está falando de um Deus que é grande, incomparável. É o único Deus verdadeiro sobre todos os deuses. Então, se fala de algo que é excepcional, que é grande e incomparável. Então, quando a palavra Elohim ela é usada para se referir a Deus, é um dos significados possíveis. Ele é um Deus grande, incomparável. Nada há que se compare à grandeza de Deus. Mas também pode haver uma outra interpretação, que eu já vi muitas vezes essa interpretação aplicada
a Gênesis 1, capítulo 1, que ela pode estar se referindo às pessoas da Trindade. Ela pode indicar que o Deus de que está falando ali, Deus é um Deus uno, mas trino. Então, a palavra Elohim pode estar se referindo à Trindade quando ela é usada na Bíblia. Essa expressão Eloá ou Elohim, Elohim é usada 2.570 vezes nas Escrituras. É uma das mais usadas, né? É um dos títulos mais usados para Deus nas Escrituras, é Elohim. Enquanto que no singular, Eloá, somente 56 vezes, né? Nós não falamos, mas o título El é usado 208 vezes nas Escrituras, né? Isso mostra para nós a importância que era dada a esse título, especialmente o título Elohim. Quando nós lemos na Bíblia, na nossa tradução da língua portuguesa, a expressão Altíssimo, né? Altíssimo. Perdão, irmãos, ainda tem também nome Deus para aramaico e grego. Em aramaico, ele é dito Ela, e em grego, Theos. Todas elas são palavras que foram traduzidas para o nosso português como Deus. Essa palavra ela foi usada nas Escrituras nos livros de Esdras, Daniel, aqueles livros do período que o povo estava no período persa, Esdras, Neemias, né? De Esdras 4:8 a 6:18 e de 7:12 a 26, quando se refere a Deus ali, o Deus que é traduzido para nós como Deus, a palavra usada era Elá. E quando a Bíblia traduz para nós como Deus, no Novo Testamento, a palavra ali usada é Theos, né? Que vem daí a palavra teologia, que é o estudo de Deus. Outro nome muito usado para Deus também na nossa Bíblia, né, é o nome Altíssimo, né? Às vezes até as duas palavras juntas, Deus Altíssimo ou Altíssimo Senhor. Essa palavra indica para nós o estado de exaltação e indescritível majestade de Deus, né? Quando eu digo Senhor Altíssimo, o Altíssimo na língua portuguesa é um superlativo, né? É um advérbio superlativo, indica uma intensidade. Então, a exaltação de Deus é indescritível, ele está mais alto do que todos, ele está acima de todos. Então, as palavras que são traduzidas para Altíssimo na Bíblia, nós temos em hebraico Elion, né? A gente já tem aquela música El Elion, né? Deus Altíssimo, Elion em hebraico, Ilai em aramaico e Hupstos em grego. Em hebraico, ela aparece 31 vezes nas Escrituras, e nós vamos ver somente uma dessas 31, Salmo 97 e verso 9. Salmo 97, verso 9, diz assim: Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Então, quando nós lemos aqui Altíssimo, no original estava escrito Elion. Em aramaico, em Daniel 3:29, no profeta Daniel 3, verso 29, nós temos assim: Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego seja despedaçado e que suas casas sejam feitas monturo, porque não há outro Deus que nos possa livrar como este. Então, nesse texto aí, a palavra usada foi Ilai, e em grego, a palavra Hupsistos, Lucas 1:32. Hupsistos. Lucas 1:32, que diz: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 1:32, é isso mesmo. Este será chamado Filho do Altíssimo. Então, também outra palavra para Altíssimo, que é traduzida como Altíssimo, é a palavra em hebraico Shaddai, que significa Todo-Poderoso, ou que tem poder infinito, né? É o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus com poder infinito. Em grego, a gente pode ter isso como
Pantocrator, na tradução chamada de Septuaginta. Acho que os irmãos já devem conhecer. A Septuaginta foi a tradução do que os 70 homens, 70 gregos fizeram da parte hebraica das Escrituras, né, do Antigo Testamento, portanto. E aí ela foi chamada de Septuaginta. E ela, no grego, essa expressão Altíssimo foi traduzida como Pantocrator. E na Vulgata, que é a tradução latina, ele foi traduzido como Omnipotentes, ou seja, que é o nosso onipotente, é de onde vem o nosso onipotente, Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Então, esses são as traduções para Altíssimo. Nós também temos, muitas vezes, como nós nos referimos a Deus, como Senhor. Nós podemos chamá-lo de Deus, que é o mais comum que nós usamos. Nós podemos chamar o Altíssimo, também chamamos de Senhor. E a palavra em hebraico que foi traduzida para Senhor, a palavra do Antigo Testamento que foi traduzida para Senhor é a palavra Adon, cujo plural é Adonai. E assim como em em Elohim, o plural indica a grandeza, a intensidade, não realmente pluralidade de pessoas, mas a intensidade. Aqui em Adonai, o plural também indica a intensidade de Deus. Ele é Senhor de tudo, né? A palavra Senhor aí, que é traduzida do grego Adon ou Adonai, ela significa um senhorio sobre todas as coisas, que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus é Senhor de toda a criação, Ele é Senhor absoluto. Mesmo sobre aqueles que não reconhecem o seu senhorio, Ele é Senhor. Ele é Senhor de tudo e de todos, sem exceção. Ele é dono e mestre. E essa expressão, a palavra, o nome Adonai, aparece 456 vezes nas Escrituras, referindo-se ao nosso Deus. Adon no singular e Adonai no plural. A expressão Senhor também no hebraico, e aí tem um dos mais importantes, né? Ele é conhecido como o tetragrama sagrado, que as pessoas nem mesmo reconhecem a pronúncia verdadeira desse chamado tetragrama sagrado. Em Êxodo, capítulo 3, verso 14, em Êxodo capítulo 3 está narrado o episódio em que Deus chama Moisés para ser o libertador do povo de Israel do Egito. E Moisés fica meio com medo, fica na dúvida, e ele diz assim, e quando o povo perguntar, quem eu devo dizer que me enviou? E Deus responde a Moisés da seguinte forma, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, essa expressão, que para nós foi traduzida em português como eu sou, é o que a Bíblia em hebraico, né, o que o texto em hebraico chama de o tetragrama sagrado. É isso que os irmãos estão vendo aí. São 4 letras, está aparecendo um pouquinho os símbolos em hebraico, que eu não sei absolutamente a pronúncia, mas a transliteração para o português é o YHWH, os irmãos percebam que não tem vogal entre elas, e os próprios judeus, eles não sabem muito bem como pronunciar essa palavra, porque eles não a usam em respeito, em reverência à palavra de Deus, e a pronúncia real se perdeu. Sabe quando você fica muito tempo sem usar uma coisa e você esquece? Então, aconteceu isso historicamente, não é de agora, historicamente, desde os tempos antigos, e a pronúncia real se perdeu. Mas nós conhecemos hoje como Javé, ou Jeová, Yavé, né? Qualquer uma dessas pronúncias, é o que nós mais usamos, o Jeová, é o que nós mais usamos como uma tradução dessa palavra. É a forma como o próprio Deus se identificou. Ele disse, isso indica a essência de quem Deus é, a sua eternidade, a sua imutabilidade, a sua unicidade. Esse seria o nome pessoal de Deus e por isso os judeus não usavam, né, e perderam a pronúncia, porque eles tinham muito respeito pela santidade
desse nome, e esse é conhecido como tetragrama sagrado. Ele é usado 6.825 vezes nas Escrituras, e ele tem origem no verbo hayá, que para nós a tradução, né, é o verbo ser, é o ente, é a essência, é a eternidade mesmo, não é que veio a existir, é que sempre existiu. A expressão de quem Deus é. Diz a tradição que cada vez que um escriba ia escrever esse nome, ao copiar os textos sagrados, ele tomava banho antes de escrever, ele tomava banho para escrever essa palavra. Dado o respeito que eles tinham, né? E algo que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. O Senhor Jesus Cristo referiu-se a si mesmo usando este nome. Ele disse também, eu sou, em João capítulo 8, versos 58 e 59, no Evangelho de João, no capítulo 8, os versos 58 e 59. Jesus Cristo disse assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí, quando diz aqui eu sou, ele está usando o tetragrama sagrado, usado pelo próprio Deus lá em Êxodo capítulo 3. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. E por isso que os judeus aqui entenderam que ele estava blasfemando, porque ele disse, eu, Yahvé, né? Antes que Abrão existisse, Yahvé, eu sou, né? E aí eles disseram, ele está dizendo que é Deus, né? Agora a gente pode compreender melhor por que eles fizeram isso, né? A forma Iá é uma forma contraída, né? Como se fosse uma abreviação de Jeová, alguns falam como Já, né? Uma abreviação de Jeová. Ela aparece 48 vezes nas Escrituras Sagradas. E ela aparece muitas vezes ligadas a outros nomes, como Aleluia, Aleluia, né? Que é louve a Yahvé, louve ao Senhor, louve a Deus, e muitas vezes ligados aos nomes, como o nome de Elias, né, que nós traduzimos por Elias, que é Elia em hebraico, que é meu Deus é Javé, Deus é meu Senhor, Deus é meu juiz, assim traduzido, né? Então, já, que nós não usamos muito, já é uma redução, uma abreviação de Yahvé. Continuando, aquilo que nós também traduzimos nas Escrituras para o português como Senhor, também em grego pode ser Kyrios ou Kurios. Me lembro de quando eu era ainda menina, ouvi uma mensagem pregada pelo saudoso pastor Carlos Antônio dos Santos, que ele ensinando para nós que os cristãos, né, se identificavam quando vinha um romano, passava por eles e dizia Kyrios Kaiser, e ele respondia Kyrios Jesus Christos, né? Então, César é o meu Senhor, e o cristão dizia Jesus Cristo é o meu Senhor. Então, Kyrios é a forma grega de se referir ao senhorio de Cristo, ao senhorio de Deus, né? Essa palavra pode se referir a uma autoridade humana também, ou a um ser sobrenatural. Então, no grego, ela é usada para se referir a Deus nas Escrituras, ao senhorio de Deus. E na Septuaginta, é a palavra usada também para se referir a Deus como Senhor, no lugar do nome hebraico Javé ou Jeová. Então, na tradução da Septuaginta, onde tinha Yahvé, foi traduzido por Kyrios ou Kurios, e ela é usada 640 vezes no Novo Testamento, referindo-se ao Senhor Deus, referindo-se a Deus. E ela, sem reservas, né? É muito usada referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Outra palavra também usada para Senhor no grego e traduzida em alguns trechos das Escrituras é a palavra déspotes, da qual vem a nossa palavra déspota, que para nós tem um significado meio negativo, né? Nós pensamos alguém que é um déspota, é alguém que
que é corrupto, que faz coisas erradas. Mas isso porque o significado original da palavra, ela tinha a ideia de posse e domínio absoluto, que é o que acontece com o nosso Deus. Mas quando o ser humano, como ele é corruptível, quando ele tem posse e domínio absoluto sobre algo, sobre alguma coisa, então ele se corrompe. E por isso essa palavra hoje, ela é usada no sentido mais negativo, no sentido de ser alguém que é tirano. Ela é usada como sinônimo de tirania. Mas quando aplicada ao Senhor Deus, ela não tem absolutamente nenhum significado negativo. Ela significa o senhorio de Deus sobre todas as coisas. Lucas 2:29 é um exemplo da utilização dessa palavra nas Escrituras. Lucas capítulo 2 e verso 29 diz assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo as tuas palavras. Então, na oração de Simeão, quando ele diz, eu já vi o menino, então agora eu já posso partir, ele está se referindo a Deus, e ele usa essa expressão déspotes, né? Agora nós vamos passar um olhar mais atento nas combinações que descrevem a Deus. Todas essas combinações com o nome, com o tetragrama sagrado que nós já vimos aqui, o nome Jeová ou Yahvé. Nós vamos só olhar um pouco para eles, né? Ver como Deus se autodescreveu ou alguns dos seus servos deram a ele esses títulos nas suas histórias. O primeiro que nós vamos olhar é o nome Jeová Sabaoth, que significa o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Dando a ideia de que Deus é um rei onipotente, ele é guerreiro, ele governa e protege o seu povo. Esse senhorio sobre os exércitos aí pode significar um exército de seres angelicais, um exército no cosmos, as estrelas, os cometas, né? As forças da natureza de uma forma geral. Então, Deus é onipotente e guerreiro e ninguém, absolutamente ninguém, pode se opor a ele. No livro dos Salmos 24, Salmos 24, no versículo 10, nós lemos: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Outra combinação, Jeová Elion. Nós já vimos as duas hoje, né? Tanto Jeová, o tetragrama sagrado, eu sou, como Elion. O Senhor de tudo e acima de tudo. É o que significa essa expressão. O Senhor de tudo e acima de tudo. Ela nos fala sobre a soberania, a exaltação e a majestade de Deus. A soberania, a exaltação e a majestade do nosso Deus. No Salmo ainda, Salmo de número 7 e verso 17. Diz assim: eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O Senhor Altíssimo, Jeová Elion. Jeová Jirê, nós usamos tanto essa expressão, né? Jeová Jirê. A expressão Jeová Jirê significa o Senhor proverá. E esse nome foi dado a Deus, foi oferecido ao Senhor pelo nosso patriarca Abraão, naquele episódio que nós conhecemos bem até, em que ele é pedido que ele sacrifique o seu filho para o Senhor. E Abraão, mesmo sem entender o que Deus queria fazer, ele vai e vai fazer o que Deus pediu para ele fazer. Vai levando o filho, e eu muitas vezes imagino essa cena, Abraão subindo o monte com o seu filho Isaque, um rapaz, 13 a 15 anos, e Isaque não era burro, né? E ele está vendo, eles estão levando, deixaram os servos para trás, estão levando a lenha para o holocausto, o cutelo, está ele e o pai, e alguma coisa está faltando. E Isaque diz: pai, a gente está com tudo aqui, cadê o cordeiro para o holocausto? E no versículo 14 de Gênesis 22, Abraão diz a Isaque que Deus proverá. E quando realmente Deus provê, lá no versículo 14, ele diz: pois Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até hoje, ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então,
Deus provê na necessidade. Agora eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. Quando se fala em Deus proverá aqui, não está dizendo que Deus nos dará riquezas, né? Não está dizendo que Deus nos dará tudo aquilo que nós desejamos, que todos os supérfluos, a Ferrari que eu gostaria de ter, ou coisas que não são da nossa necessidade, mas que o Senhor proverá a nossa necessidade e também no sentido da nossa redenção. Isso não é sobre prosperidade econômica, mas tem a ver com a redenção. O Senhor Jesus não derramou o seu sangue para que nós tivéssemos lucro quanto a isso, para que nós tivéssemos ganho financeiro, mas Ele morreu na cruz pelas nossas almas. Então, a redenção da nossa alma é cara, é muito cara. E ela foi provida por Deus na cruz. O Senhor proverá, o Senhor proveu, o Senhor nos deu a nossa redenção. E no Salmo 49:8, nós podemos entender que não é barato. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode redimir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma dele é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Então, o Senhor Jesus Cristo foi o Cordeiro que proveu a nossa redenção. E é isso que significa, em última instância, o nome Jeová Jirê, o Senhor proverá. Jeová Nissi, outra das combinações que descrevem tão bem o nosso Deus. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, né? Antigamente, nas guerras, antes de um exército sair, eles se reuniam ao redor da bandeira, do baluarte, em preparação para a batalha, né? E em muitas guerras, a bandeira ia à frente do seu exército. Esse é o nosso Deus, Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso baluarte, é Ele quem vai adiante, é ao redor dEle que nós precisamos estar para seguir a luta. O Senhor é a minha bandeira, Ele vai adiante de nós em nossas batalhas. Êxodo capítulo 17 e versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão do bordão que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Estarei ali adiante de ti. O Senhor é a bandeira, é Ele quem vai adiante de nós. Jeová Kadesh ou Kadosh, né? Já vi também a expressão Kadosh. Jeová Kadosh, o Senhor que santifica, quem nos faz santos, quem nos separa. Esse nome aparece pela primeira vez nas Escrituras em Êxodo 31, Êxodo capítulo 31 e verso 13. Êxodo 31, 13 diz assim: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. O Senhor que santifica, o Senhor, Jeová Kadesh, Jeová Kadosh, o Senhor que santifica. É Ele que separa, quem consagra. Nós já conhecemos o significado da palavra santificar. Separa, tira do meio das impurezas e coloca no lugar para a consagração. Deus nos separou. Ele separou em primeira instância o seu povo de Israel e hoje Ele separou a nós como sua igreja, como seu povo escolhido, né? Lá em 1 Pedro diz que nós fomos tirados das trevas para a sua tão maravilhosa luz, que nós somos a nação santa, o povo escolhido de Deus. Então, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e Ele nos consagrou para o seu serviço. É isso que significa o nome Jeová Kadesh. Ele nos consagra e Ele vem trabalhando em nós para nos fazer conforme a sua imagem e a sua semelhança cada dia. Para isso nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. A próxima combinação, Jeová Raá. Esse aí nós já conhecemos bastante. Salmo 23,
versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é quem ama. Nós sabemos que essa é uma atividade do pastor. Ele ama, ele alimenta, ele orienta e guarda. E o Senhor Jesus Cristo também é o nosso pastor. Isso é dito em João, capítulo 10. Evangelho de João 10, e versículo 11, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o nosso pastor. O Senhor, Deus Pai é o pastor, Deus de Cristo é o nosso pastor. Ele que cuida, alimenta, guarda dos inimigos. Ele é o nosso Jeová Raá. Outro nome que nós usamos bastante, né? Aqui na Bahia existe um hospital chamado Hospital São Rafael, né? Rafael, Deus cura, né? Jeová Rafá, o Deus que cura, o Senhor que cura. Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. E diz assim a palavra do Senhor. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Estou lendo errado, irmãos, perdão, estou lendo 16, é 15, 26. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, é a primeira vez que aparece essa expressão na Bíblia, o Senhor que te sara. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com uma coisa a respeito do Senhor que cura. Nós precisamos entender que o Senhor cura de acordo com a sua soberana vontade. Quando aquilo está dentro dos seus planos que vão cooperar para a redenção de almas, para a salvação de pessoas. Nós não podemos nos entristecer com Deus quando Ele não atende às nossas orações pedindo a cura. Nós precisamos continuar orando. Não é para não orar, precisamos orar e pedir que Ele seja o nosso Senhor, o nosso Jeová Rafá, mas entender e aceitar qual seja a vontade do Senhor. Aceitar que Ele vai curar de acordo com a sua soberana vontade. É Ele que cura, a fim e somente para que glórias sejam dadas ao seu nome. Nessa época de tanta dor, de tantas mortes, tem morrido 2.500 pessoas diariamente, em média, no Brasil, somente pela Covid-19, fora as outras doenças, fora os outros males. E nós meio que já normatizamos a morte, mas quando ela chega pertinho de nós, da nossa família, nós oramos, que a cura seja dada. E muitas vezes eu conheço muitas pessoas para quem a resposta a essa oração recentemente foi não, eu vou trazer para mim. Eu vou trazer para mim o meu servo. Então nós precisamos entender qual seja a vontade de Deus, conhecer a mente de Deus e entender que Ele faz aquilo que é melhor para os seus, que coopera para o plano da redenção. E Ele é soberano na sua vontade. Jeová Shalom é outro nome. O Senhor é a nossa paz. Jeová Shalom. A graça de Deus muda, amados, o terror em paz. E a paz de Deus é uma paz que excede todo entendimento, como dizia o apóstolo Paulo, né? Às vezes as coisas ao nosso redor estão turbulentas e angustiadas, mas o nosso interior está em paz, porque é a graça de Deus que nos comunica essa sensação de paz. E Cristo é a nossa paz. Efésios capítulo 2 e verso 14 diz que Cristo é a nossa paz. O apóstolo Paulo, que foi um perseguidor do Evangelho, mas quando ele conheceu o Kyrios, né, quando ele conheceu o Senhor, ele reconheceu que Ele é a nossa paz. Efésios 2,14, o apóstolo Paulo diz:
Porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei do mandamento e continua falando. Ele é a nossa paz. Como é bom sentir a paz que vem de Cristo. Podemos estar com muitos problemas, podemos estar com a cabeça cheia, familiares acamados e adoecidos, os problemas ao nosso redor, pode ser desemprego, pode ser qualquer sorte de problemas, mas quando confiamos no Jeová Shalom, a paz que está em nós excede qualquer entendimento. Ele é a nossa paz. Jeová Samá, o Senhor está aqui. Quando nós estudamos e aprendemos sobre que o Senhor é onipresente, nós já entendemos o significado do Jeová Chamar. Essa é a promessa da presença de Deus, irmãos, em nós. Ele estava presente no Antigo Testamento, lá com os seus. Ele estava presente na pessoa de Cristo na terra, quando veio ao mundo e viveu neste mundo. E Ele hoje, nós somos privilegiados, porque Ele hoje está presente não conosco, mas em nós, através do seu Santo Espírito. Ele está conosco e o Deus Pai estará conosco novamente na consumação dos séculos. Vamos ver João 1 e 14. Vamos ler só esse texto que fala de Cristo, né? João 1, versículo 1 e versículo 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o versículo 14... E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Vamos ler só mais o capítulo 14, o verso 17 do Evangelho de João. Nós já estamos chegando ao fim. 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Que promessa maravilhosa, né? Nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus e ele habita em nós. E por fim, irmãos, Jeová Tzedekenu, o Senhor é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça porque ele é justo. E só Ele pode fazer a justiça, pode ser justiça por nós. Jesus é a perfeita realização da justiça divina através da sua morte expiatória. Quando Ele se deu a si mesmo por nós. Quando Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele cumpriu, ele pagou o preço, Ele se fez justiça em nosso lugar. Ele é a nossa justiça. E é por isso que nós devemos hoje viver em justiça, como diz lá no Sermão do Monte, que a nossa vida deve ser em justiça. Como diziam os profetas menores, olhar para o próximo com justiça, agir com justiça entre os nossos irmãos, agir com justiça até mesmo por aqueles que nos perseguem, né? A justiça de Cristo está em nós para que nós sejamos justos com aqueles que estão ao nosso redor. Jeremias 23, 5 e 6. Jeremias 23, 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus para a gente, último texto que nós vamos ler hoje. Jeremias 23. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado, Senhor, justiça nossa. Nós sabemos que essa promessa na sua totalidade ainda há de se cumprir. Que uma parte dela em Cristo já foi cumprida quando Ele veio e morreu pelos nossos pecados e hoje está à destra do Pai. Mas ela na sua totalidade se cumprirá na consumação dos séculos, né? Quando Ele virá em glória para reinar por mais um tempo aqui nesta terra. Então, irmãos, naquele tempo não haverá desigualdade, não haverá isso que nós vemos hoje aqui na nossa terra, né? Tanta desigualdade, pessoas morrendo de fome. Mas nós cristãos precisamos viver a justiça de Cristo, seja lá onde nós estivermos, seja lá o que nós estejamos fazendo. Irmãos, a lição continua ainda com vários títulos e metáforas sobre Deus. Eu sugiro que os irmãos voltem a revista, o livrinho que tem aqui em PDF, para ler cada um desses, se possível, acompanhando as referências, né? São vários, tem
3 páginas ainda de nomes e metáforas. Deus dos deuses, Deus da glória, Deus bendito, eterno Deus, ancião de dias, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o santo, o artífice construtor, o possuidor dos céus e da terra, o oleiro, Deus de todos os reinos, Deus grande, Rei dos séculos, Deus zeloso, fogo consumador, verdadeiro Deus, Pai santo, Pai justo, Pai das misericórdias, Pai das luzes, Deus da verdade, Deus fiel, Deus compassivo, Rei, Redentor, Redentor da antiguidade, Rocha, Rocha eterna, fortaleza do pobre, fortaleza na sua angústia, homem de guerra, valente e terrível, ajudador, amparo, socorro bem presente. E eu li aqui muito menos do que o que tem, né? São vários nomes. Nós passaríamos horas lendo cada um e indo a todas as referências. Então, como diria o nosso amado pastor Paulo Lino, eu gostaria de encorajar os irmãos a ir ler cada uma dessas referências e aprender e conhecer um pouco mais do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada mais uma vez pela Tua palavra. Muito obrigada pela riqueza de nomes, de descrições Tuas, como nós podemos aprender através dela. Pai, é meu desejo que tudo que foi falado aqui neste dia possa servir para o nosso crescimento, para o crescimento daqueles que estão ouvindo, como tem servido para o meu crescimento. Pai, que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Obrigada pela Tua revelação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós, senão nós não seríamos capazes de conhecê-lo. Pai, dá ainda um dia na Tua presença. Que tudo quanto façamos hoje seja somente para o louvor da Tua glória. Em nome de Cristo, Teu Filho, nós oramos. Amém. Até mais, irmãos.